Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título Poder sobre as doenças e morte. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 4 assuntos, e o primeiro deles será doenças, perdão e cura. Em segundo lugar, vamos falar sobre razões para curar. Em terceiro lugar, vamos falar sobre a autoridade para curar. E faremos o fechamento da aula falando sobre o assunto a redenção do nosso corpo. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. Doenças, perdão e cura. Origem das doenças. No princípio da criação, Adão e Eva não eram imortais. E isto pelo fato de terem sido criados a partir do barro, uma matéria. E como toda matéria se degenera, quando eles decaíram pela desobediência a Deus, ao comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não deveriam comer por ordem do Senhor, nosso Deus, foram expulsos do jardim do Éden e vedado a eles qualquer acesso à árvore da vida. Presume-se que na criação de Adão e Eva, Deus intencionava dar a eles a bênção da vida eterna, através do acesso à árvore da vida. Isto se tão somente obedecessem integralmente ao Senhor. É o que nós podemos ler em Gênesis, capítulo de número 3, versículos 20 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Com o pecado da desobediência de Adão e Eva, vieram por herança sobre toda a humanidade as dores, sofrimentos, doenças, injustiças e, entre outras, a mais dramática consequência malévola do pecado, a morte física e espiritual. É o que nós podemos ler na carta aos Romanos, no seu capítulo de número 5, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, aí a universalidade das doenças e da morte. Das consequências malévolas do pecado original, a doença manifesta toda a nossa limitação física, emocional e espiritual. Na doença, somos confrontados com a nossa inevitável mortalidade, impotência e ignorância das realidades espirituais. A doença é um fator de grande conflito para a nossa mente racional, um grande desafio para a nossa fé, um dos profundos mistérios de Deus na vida do cristão. A doença atinge a todos, ricos e pobres, mestres e alunos,
médicos e pacientes, protestantes, católicos, espíritas, justos e injustos. Assim, de forma universal, a doença recai sobre todos, inclusive nos que creem e servem a Deus. É o que nós podemos ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 5, versículos de número 43 ao 45. Diz assim a palavra do Senhor: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Daí a igualdade dos homens. Os estudiosos antigos da Bíblia Sagrada e os pensadores modernos da teologia chegaram à conclusão de que o pecado original, desobediência de Adão e Eva, se configurou como a causa raiz comum para a universalidade da doença sobre todos os homens de todas as gerações. Vamos fazer uma leitura na carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículos 18 a 25, que diz assim a palavra do Senhor: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Portanto, aqui caracteriza que os sofrimentos que nós experimentamos nos dias de hoje se refere ao pecado, que na realidade foi imposta ao mundo através da desobediência de Adão e Eva, sendo esta a causa raiz de todas as doenças e, com certeza, com uma característica universal. Vamos agora passar a estudar o item 2 da lição, que fala sobre razões para curar. Vamos falar neste momento a relação entre pecado, doença, o diabo e a fé. E vamos iniciar com 4 perguntas. Fazendo a primeira pergunta no seguinte teor: será que toda pessoa que adoece cometeu pecado? É a doença um castigo de Deus àquele que pecou? Será que o crente que adoece é fraco na fé? Existem doenças resultantes da ação do maligno? Para responder a estas questões, em primeiro lugar, não podemos negar que existe uma conexão vital entre o pecado e a doença. Porque muitos pecados consumados pelo homem produzem doenças, como, por exemplo, o homem promíscuo será tomado de doenças venéreas. O homem que é dominado pelo vício da bebida alcoólica provavelmente será cometido de cirrose hepática ou outras doenças
degenerativas que podem provocar a morte. Existem ainda as doenças por ação direta do maligno sobre as pessoas, impondo então sofrimento aos homens. Embora a Bíblia Sagrada nos ensine que a origem da doença está no pecado, temos que reconhecer que nem todo doente está doente porque pecou, como se fosse castigo de Deus, e que também não se pode relacionar uma doença à falta de fé, pois pessoas cheias de fé adoecem e morrem. Algumas situações sintomáticas das doenças narradas na Bíblia Sagrada. O ministério de Jesus, ele se apoiou em 3 pilares, aos quais podemos mencionar a pregação sobre o reino de Deus, o ensino e a cura. É o que está escrito em Mateus, capítulo de número 4, versículo 23. Mateus, capítulo de número 4, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus, por compaixão dos que sofriam com as doenças, as curava, segundo o perdão, a fé e o amor de Deus. Os sinais, prodígios e poderes miraculosos realizados por Jesus em sua humanidade, através do Espírito Santo, confirmava para as pessoas a sua credencial e legítima condição de ser o Messias prometido, que veio então salvar a humanidade. Vamos fazer uma leitura na segunda carta aos Coríntios, em seu capítulo de número 12, versículos 11 e 12, que fala sobre as credenciais de um apóstolo, de um mensageiro, de um enviado. Diz assim a palavra do Senhor: tenho-me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu deveria ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Aqui a igreja de Corinto estava duvidando do ministério do apóstolo Paulo, dizendo que ele não era apóstolo. E Paulo, então, diz que as suas credenciais de apóstolo foram confirmadas através dos sinais, prodígios e poderes miraculosos. A mesma coisa se deu com o Senhor Jesus, que provou ser o Filho de Deus, o Messias, através das curas que realizou, dos sinais, dos prodígios e dos poderes miraculosos. Vamos fazer uma leitura no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas em seu capítulo 4, que mostra esta condição de Jesus ser ungido pelo Espírito Santo para realizar as curas e os milagres. Indo para Nazaré, Lucas capítulo 4, versículos 16 a 19. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar um ano aceitável do Senhor. Vejamos agora, neste ponto da aula, algumas situações sintomáticas das diversas faces das doenças.
Em primeiro lugar, o pecado, como nós já falamos, gerou a doença na pessoa. Agora nós estamos falando de um pecado pessoal, não um pecado original. Então nós vamos ler aqui alguns casos relatados na Bíblia Sagrada que fala sobre a condição ou a situação sintomática onde o pecado da pessoa gerou a doença na pessoa. A primeira é a cura de um paralítico no tanque de Betesda, enfermo havia 38 anos. E aí nós podemos ler em João, capítulo de número 5, do versículos 1 a 18, a narrativa desta história. Diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia, em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado, e os judeus perseguiram Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Portanto, aqui Jesus disse para o homem que ele não pecasse mais. Portanto, se induz daqui a compreensão de que ele era paralítico porque jazia em pecados. Outro fato mencionado onde o pecado gera a doença na pessoa é a cura de um paralítico em Cafarnaum. E aí nós podemos ler em Marcos, capítulo de número 2, versículos 1 a 12, que diz assim a palavra do Senhor. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te,
toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Portanto, também a cura desse paralítico de Cafarnaum nos induz a concluir que este homem também tinha pecados, por isso que Jesus disse que os pecados dele estavam perdoados e, por consequência, foi curado. Outra situação sintomática com relação à doença é o maligno, ele gera a doença na pessoa. Ou seja, o maligno tem uma ação direta de gerar uma doença na pessoa. Por exemplo, Jesus realizou muitas curas por causa da opressão do diabo. É o que diz o livro de Atos, em seu capítulo de número 10, versículo 36 a 38. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 10, 36, 38. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra, que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Portanto, aqui também se induz que o diabo oprimia as pessoas, até mesmo com doenças, e o Senhor Jesus curou a todos. Outro fato que também mostra que uma ação do maligno sobre uma pessoa com relação à doença é que Jesus curou uma mulher que vivia encurvada, havia 18 anos. E Lucas, capítulo de número 13, versículos 10 a 13, registra este fato. Lucas, capítulo 13, versículos 10 a 13. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Outro registro da Bíblia que fala sobre uma situação sintomática da doença, onde o maligno gera a doença na pessoa, é que Jesus curou um jovem possesso desde a infância. É o que nós podemos ler em Marcos, capítulo de número 9, versículos 14 a 29. Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29. Diz assim: quando eles se aproximavam dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutistes com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo. Ou melhor dizendo, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra,
e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que eu expelisse, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e de jejum. Outra situação sintomática agora é a ação da fé diante da doença. Algumas vezes, Jesus curou em resposta à fé do doente, como foi, por exemplo, o caso da mulher com fluxo de sangue, que havia 12 anos. E nós podemos ler esta passagem em Mateus, capítulo de número 9, versículos 19 a 22. Mateus, capítulo 9, versículos 19 e 22, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Portanto, em resposta à fé desta mulher, que tinha uma hemorragia havia 12 anos, Jesus então cura esta mulher. Mas, em outras ocasiões, Jesus não curou por causa da incredulidade, ou seja, pela falta de fé do povo, como foi o caso quando Jesus pregou em Nazaré. E aí, em Mateus, capítulo de número 13, 53 a 58, relata este episódio e diz assim: tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, por incredulidade, por falta de fé, Jesus não fez muitos milagres em Nazaré. Mas houve um caso em que este homem tinha uma fé autêntica e não houve cura. E este homem que eu estou a me referir foi o caso do apóstolo Paulo, que não foi curado
do espírito, ou melhor dizendo, do espinho na sua própria carne. É o que está em Coríntios, ele mesmo relata isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 7. Vamos ler do versículo, aliás, segundo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos 7 ao 10. Diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ainda como situação sintomática da doença, existe um relato na Bíblia em que a doença gerou a morte e promoveu o doente para o céu. Ou seja, um caso narrado na Bíblia nos leva a pensar que Deus resolveu levar um homem santo, cheio do Espírito Santo, para o céu, por conta de uma doença. Ou seja, este homem morreu por causa, este homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, morreu por causa de uma doença. É o que está escrito no segundo livro de Reis, agora no Antigo Testamento, em seu capítulo de número 13, versículos 14 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Ou seja, já no versículo 14, diz aqui a palavra que Eliseu padecia de uma enfermidade de que havia de morrer. Ou seja, a doença gerou a morte e promoveu o doente para o céu. Ainda como situação sintomática, nós temos que a doença, ela existiu, nestes casos, a doença existiu para a glória de Deus. Por exemplo, a cura de um cego de nascença, em João, capítulo de número 9, João, capítulo de número 9, versículos 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele a glória de Deus. Outro fato importante e muito conhecido é a doença de Lázaro,
que culminou com a sua morte e também com a sua ressuscitação. Vamos fazer uma leitura em João, capítulo 11, inicialmente do versículos 1 a 4 e depois do versículo 41 a 45. Diz assim a palavra do Senhor. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. No versículos 41 e 45 diz assim: tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixe-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Portanto, aqui nestes dois casos, o cego de nascença e o caso da doença de Lázaro, que culminou com sua morte, posteriormente com a sua ressuscitação. Esses dois casos existiram, a doença existiu para a glória de Deus. Vamos fazer agora uma leitura, vamos agora fazer um estudo sobre o item 3 da lição, que fala sobre a autoridade para curar. Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. E foi pela unção do Espírito Santo que Jesus curou os enfermos. É o que diz em Mateus, no seu capítulo de número 28, portanto, o último capítulo, no seu versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Já em Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 17, também há uma alusão direta do poder do Senhor, do poder do Espírito Santo sobre Jesus para curar. Diz assim: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. O evangelista Lucas, com maestria, narra 15 ocasiões de curas e 2 ressurreições, onde Jesus demonstrou seu poder sobre as doenças e a morte. Portanto, vamos agora aqui apenas mencionar estas 15 ocasiões de curas e as 2 ressurreições que Jesus fez, provando então o seu poder sobre as doenças e a morte. A primeira que Lucas narra no Evangelho foi a cura da sogra de Pedro. Depois, em segundo lugar, a cura de muitas moléstias. Em terceiro lugar, a cura de um leproso. Em quarto lugar, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Em quinto lugar, a cura do homem da mão ressequida. Em sexto lugar, a cura de muitos enfermos. Em sétimo lugar, a cura do servo de um centurião. Em oitavo lugar,
a cura do endemoniado Geraseno. Em nono lugar, a cura de uma mulher enferma com hemorragia. Em 10º lugar, a cura de um jovem possesso. Em 11º, a cura de um endemoniado mudo. Em 12º, a cura de uma mulher encurvada. Em 13º, a cura de um homem hidrópico. Em 14º, a cura de 10 leprosos. E em 15º lugar, a cura do cego de Jericó. Portanto, o evangelista Lucas foi bastante detalhista em relatar estas 15 curas, mas também relatou 2 ressurreições. A primeira, a ressurreição do filho da viúva de Naim, e a segunda, a ressurreição da filha de Jairo. Passemos agora a estudar o item 4 da lição, a redenção do nosso corpo. Vamos, inicialmente, fazer aqui uma definição bíblica, teológica de arrebatamento. Arrebatamento é a retirada brusca, inesperada e sobrenatural da igreja deste planeta Terra, com a finalidade de transportá-la para as regiões celestiais, onde reunir-se-á eternamente com o Senhor Jesus. Portanto, o arrebatamento é a retirada da igreja do planeta Terra para um encontro com o Senhor Jesus. Vamos relatar aqui de forma rápida, sucinta e resumida quais são os acontecimentos envolvidos e sequenciais do arrebatamento. O arrebatamento será a primeira etapa da segunda vinda de Jesus Cristo ao planeta Terra, sendo um evento reservado somente aos salvos, onde, em primeiro lugar, a trombeta vai soar, e num piscar de olhos, milhões e milhões de pessoas mortas, fisicamente em Cristo Jesus, de todas as partes do globo terrestre, em todas as épocas, ressuscitarão num corpo incorruptível, e as pessoas vivas de todas as partes do mundo serão transformadas de um corpo corruptível para um corpo glorificado e serão elevadas para um encontro muito especial nos ares com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para vivermos com Ele eternamente. Vamos fazer uma leitura na primeira carta aos Coríntios, em seu capítulo 15, que relata exatamente esta sequência. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 53. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento de um abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, também se faz uma alusão a este evento do arrebatamento. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem.
Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Este evento será a consumação da salvação. De forma pragmática, a rendição do nosso corpo em toda a sua plenitude, onde os salvos experimentarão as bênçãos advindas da salvação, e nem as doenças e nem a morte terão mais poder sobre eles. Concluindo a nossa aula de hoje, o evangelista Lucas muito descreveu sobre a realização de curas e milagres, demonstrando o grande poder de Jesus sobre as doenças e a morte. Jesus virá em breve para retirar sua igreja deste mundo, e por isso estejamos preparados para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois Ele vela e cumpre a sua palavra. E assim chegamos ao final da nossa aula de hoje. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.